a Fê Duarte e apresento o Meu ID. E hoje eu trouxe como convidado o Alan, que é uma pessoa extremamente especial na minha vida, tem um testemunho lindo e acaba que a nossa vida vai de encontro uma com a outra. Inclusive hoje, se eu estou aqui, é muito por conta dele, vocês vão entender depois. E eu acho que é lindo apresentar para vocês o testemunho dele, apresentar para vocês a nossa vivência, que vem até de uma palavra que é muito próxima, de um momento que é sempre muito próximo e sempre Deus nos unindo nesses momentos, não é mesmo, Alan? Isso Se mesmo. apresente a todo mundo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Alan, sou produtor fotográfico e audiovisual. Sou amigo da Fernanda há um tempo. Muito obrigado, Fernanda, inclusive, pelo convite de Imagina. estar aqui hoje. A Fernanda, ela faz parte do meu testemunho Amém. porque eu recebi a profecia uma vez que eu fui visitar o programa dela, né, o podcast dela, quando ela Amém. gravava em outro estúdio e tudo mais, através da irmã Ivone. E então é muito especial para mim estar aqui com a Fernanda hoje. Amém, meu amor. Eu gostaria, para nós chegarmos nesse ponto, primeiro nos conta assim, tu nasceu em lar cristão? Sempre foi cristão ou... Sim, eu sempre fui cristão, né, a minha mãe é uma pessoa como é que eu posso Cristã. dizer? Cristã, ela sempre seguiu, sempre foi líder do círculo de oração, inclusive, né, Uma sempre benção. fui uma criança muito ativa na igreja, sempre gostei muito de participar de ação social, ação beneficente, E sempre ficou fui lá sempre ou envolvido. deu uma saída? Aí eu dei uma saída, me desviei, mas é aquela coisa, né, Fê, quando Deus tem um chamado na vida da gente, não importa o quanto tempo a gente fique fora, não importa o quanto iludido a gente está com aquilo, né, com o mundo, a gente vai estar lá no meio da ilusão escutando o chamado, a gente Uhum. está bem assim, Amém. mas eu não estou aqui me divertindo o suficiente, não estou bem o suficiente. Tem alguma coisa sempre pendendo, né, sempre tem É, alguma coisa faltando. Que eu acho que é aquela necessidade que nós temos de reencontrar, ele fica nos procurando, né, nos buscando de certa forma. verdade. Ainda que tu teve a honra e a bênção de nascer em lar cristão, muitos, como eu mesma nasci em lar, digamos, católico, então, Uhum. a gente tem essa sede e demora um pouquinho mais para buscar, porque a gente não sabe onde buscar, né, às vezes. Uhum. E daí me conta, daí tudo isso vem vindo, vem vindo, vem vindo, nós nos encontramos na antiga TVS Play, ele que me trouxe inclusive para a antiga TVS Play, e Aham. nós nos encontramos ali ainda do mundo, né, eu ainda É, viralizado com as coisas do mundo e tudo mais, e aí nós nos reencontramos, e sempre aquela coisa, né, se encontrando, se reencontrando, se encontrando, se é reencontrando, verdade. até que eu chego pra ti e falo: "Não, tu vai ir na igreja", conta como é que foi? Aí na época eu estava meio assim, meio voltando na enfim, eu tinha conhecido a Fernanda, trabalhava na parte comercial da TVS Play, né, convidava os influenciadores para fazer parte do time e tudo mais. E aí na época eu estava desviado também, né, e aí eu conheci a Fernanda, né, ela fazia conteúdos De tudo. de tudo, Tudo mais de um pouco. Do ah, mundo, tá, do galera? mundo, é. Mas não, era comportado, tá, ao Não mesmo era tempo. nada Não, era do vulgar, não, mundo, mas mas era era normal, dancinha de todo mundo, tá, dancinha de todo mundo. isso, que todo mundo fazia na época e tal. Exatamente. Dancinha, aquelas coisas. Aí eu convidei ela para fazer parte do time, né, isso há alguns anos atrás, Vai, em lá 2020, 2021. nossa, faz muito Tô te tempo, né. falando, Ah, guri. guria, como A passa gente vai e vem há rápido. muito tempo. Tô te falando, Deus Aham. só vai nos fazendo nos E encontrarmos. aí nisso, me desviei, enfim, passei por várias questões, tudo mais. Tomei um golpe, tive um grande prejuízo Todo mundo. financeiro, né, foi um momento bem difícil, e Aí vem a nisso Fernanda: vou te levar, é, vem amigo". daí um dia, hã, o um dia o pessoal lá da TVS Play me convidou: "Ah, vamos numa inauguração de uma loja e tudo mais", e aí eu encontrei a Fernanda. Aí eu disse: "Ah, e aí, como é que tu tá?", não sei o quê, e nisso eu meio pensando em voltar para a igreja, ali voltando, frequentando alguns dias, outros dias não indo. Aí eu falei sobre isso com a Fernanda, daí ela disse: "Ah, tu não sabe, eu tô gravando um podcast, assim, assado, vamos ir num culto comigo?".
Daí eu, ah, não, vamos mesmo, claro, dela. Eu vou te incomodar, porque tu sabe como é que é crente, né? A gente vai, né? Va- A gente não fica em cima, às vezes, para levar para o mundo. Por que eu não posso ficar em cima É para levar para verdade, Deus? né? A gente não fica, às vezes, as pessoas ficam ali te convidando, 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 convidando para fazer tanta coisa do mundo. Eu acho que nós temos que convidar, convidar, convidar para fazermos coisas para Deus também, não é? Realmente, é. E aí eu sei que daí nisso, fui no culto com ela, né? Fui lá na igreja, enfim. E aí ela me convidou para ir lá visitar ela no podcast dela e tudo mais, né? Eu até ia oferecer minha prestação de serviço para ela na época. E aí, nisso que eu tinha ido lá, ela Episódio da irmã Ivone. foi um episódio da irmã Ivone. Bah, E aí, durante o podcast, ela ficou dizendo: preciso "Aqui, falar contigo. preciso falar com aquele rapaz ali. Aquele Aham. rapaz que tá ali atrás das câmeras, eu quero falar com E ele o medo de depois." ser uma bibliada. É, e eu tava pensando, meu Deus, o que que ela quer falar? Eu tô com medo. Será que eu fico? Será que eu não. Sabe aquela coisa? Medo da irmã Ivone, meu Deus, Aham. todos temos. Não foi só tu, fica tranquilo. Aí eu sei te dizer que eu esperei, né? Enfim, o fim do programa. Aí eu conversei com ela. Gente, ela falou cada coisa que não tinha como ela não saber. Que não tinha, aliás, não tinha como uma pessoa saber, A não enfim. ser ser uma coisa de Deus, né? Uma coisa que É, ele queria entregar, que tu entendesse, que é, tu ouvisse. E era pra ti, exatamente. exclusivamente teu, Ela né? foi ali naquele momento um instrumento de Deus. Amém. Inclusive, obrigado, irmã Ivone. Você foi muito especial. Ela é uma bênção, né? Ela é uma benção. É uma mulher de Deus, não adianta. Ali é tudo, Aham. né? É um testemunho de Deus, uma mulher de Deus. É uma entrega ali, né? Isso, com certeza. E ela me falou naquele dia que muitas coisas de Deus estavam para se cumprir na minha vida, né? Ela me disse que eu abriria essa empresa, que eu não ia ter danos do golpe Tu tinha que eu tinha levado. levado, que Deus Teria ia tua me dar equipe, muito que ele mais, iria que te eu teria a honrar. minha equipe, que eu teria pessoas justas, corretas trabalhando comigo. E, enfim, passou o tempo, a minha mãe disse, comecei a me incomodar na empresa que eu estava, minha mãe disse bem assim, Alan, fica tranquilo, tu recebeu uma profecia, e a minha mãe sempre orando, né? Amém. E ela disse, fica tranquilo que os planos de Deus vão se cumprir. E inclusive essa sala, esse espaço aí que tu tá trabalhando, vai ser onde tu vai montar a tua empresa. Aí, enfim, passou um tempo, saí daquele lugar e para mim aquilo lá não fazia sentido. E hoje em dia eu montei minha empresa exatamente nesse lugar, né? Um lugar muito bom, centralizado, inclusive vão lá. Amém. Fala pra gente qual é o nome da tua empresa. Sava Produções fica localizada na Andradas 1664, prédio ao lado do Burger King, sala 602. É assim, eu gosto, era o que nós estávamos conversando antes de entrar, e justamente isso eu dizendo para ele, o quão importante, o quão necessário é para nós cristãos vermos as profecias, vermos os testemunhos. Eu, inclusive, preciso, sou encantada e sou necessitada de testemunho, sou necessitada de ouvir, Uhum. porque todos nós, quando estamos na igreja, nós recebemos as palavras que são para nós nos guiarmos, ou que são para a gente entender que nós temos, que Deus tem aquele propósito na nossa vida. Só que às vezes a gente, por mil questões, pelo mundo, pelos problemas, pelo dia a dia, a gente vai esquecendo. A gente vai deixando de Verdade. lado, ou a gente vai achando que não cumpre, que não vem, que não vem, que não vem. E ter um testemunho de uma pessoa que veio, que trouxe para ti uma palavra, e que aquela palavra era assim, era Deus usando um instrumento, exatamente como tu disse. Uhum. Não era a irmã Ivone, ou a Fernanda, ou o Pedro, o Paulo, o Joaquim, não importava quem Aham. fosse. Mas é claro que a irmã Ivone, por ser uma mulher de Deus, por ser quem é, Aham. obviamente que é maravilhoso. Mas ele queria falar contigo, ele queria trazer para ti, olha, eu tô aqui, nunca te Uhum. abandonei, e eu vou continuar contigo. Uhum. E eu acho que é para isso que o testemunho vem, né? É verdade. Como nós estávamos falando antes. Nós estamos há, o quê? Nos conhecemos há 4, 5 anos, É. tantas coisas, tantos encontros que vieram lá de coisas do mundo e vieram vindo, e sempre foi trazendo pequenas nuances para que hoje estejamos aqui, para que daqui a É. algum tempo nós vamos estar em outras situações, nós vamos dizer, olha, tanta coisa que continua se cumprindo, tanta coisa que continua acontecendo, tanta coisa que aconteceu lá atrás, né? Afinal, nós estamos conversando exatamente sobre isso. Quanta coisa.
E é curioso, né, que Deus, ele cuida dos detalhes e às vezes tem coisas que a gente pensa que não faz sentido, mas quando as coisas vão se cumprindo, a gente vai entendendo, cada coisa tinha um porquê, né? Cada Amém. coisa tinha um porquê, mesmo que fosse, que nem a gente estava falando, mesmo que aconteceu na época que Uhum, que fosse seja do ruim, mundo, seja do mundo, seja, seja. não importa. Aquilo foi necessário, como tu mesmo disse, né? Tanta coisa aconteceu que foi necessária para que as coisas fossem acontecendo. Coisas Uhum. que naquele momento, né, pareceu horrível, mas É, naquele momento realmente foi. Não quer dizer que a gente não pá, pelo contrário, né? Nenhum de nós passa por um problema e diz assim, nossa, ai, que maravilha, Deus está aqui. Não, a gente morre de dúvida, morre de medo, né? é. Fica cheio de. Claro que a gente também tem esse monte de coisa. Mas, ao mesmo tempo, é uma sensação de depois, quando a gente começa a enxergar, quando nós começamos a nos entregar, a gente entende que, né, até naquele momento ruim, tem até uma música, né, um louvor que é a porta aberta é ele, a porta fechada ainda é É, ele. nossa, eu escutei muito esse louvor quando eu percebi que as coisas estavam se cumprindo. Eu percebi esse louvor, ele fez muito sentido para mim, que tudo é ele, Amém. né? Tudo é ele. E às vezes não faz sentido pra gente, né? E às vezes tem uma coisa que eu acho muito interessante que diz que o deserto ele é pra gente passar, não é pra gente ficar, Amém. né? Ele é um A lugar de gen- passagem, não de permanência, né? Exatamente. Então, e quando a gente tem aquela certeza em Deus, quando a gente serve a Deus, a gente tem que ter aquela certeza de que a vontade dele vai se cumprir. E quando a Amém. gente está aberto a deixar com que a vontade dele se cumpra, as coisas vão acontecer como devem de ser e como é melhor para a gente, porque os planos dele são muito melhores do que os nossos. Até eu estava falando, né? A tua A gente citação pode, estava pode que eu estava mostrar para as que eu pessoas. estava dizendo que eu estava lendo Exatamente. hoje, inclusive, Pode o passar. seguinte, que diz em Jeremias 29:11, porque eu sei os planos que eu tenho para você, diz o Amém. Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, né? Então, essa passagem, ela, às vezes a gente pensa, essa passagem ela vem muito de encontro a isso, né? Que às vezes Amém. a gente pensa o seguinte, ai, vou fazer assim, ah, é capaz, poxa vida, mas o que, que é isso que Deus está fazendo? Que eu não estou passando por tudo isso, mas tudo tem um propósito, Amém. né? E ele sabe, né? Os pensamentos dele são maiores do que os nossos, né? Ele sabe Ele o que ele sabe tem para tudo. cada um de nós. É essa busca, é justamente por isso que quando nós conversamos, eu disse, não, tu tem que ir ainda mais quando vem de encontro de tudo isso para mostrar que a gente, mesmo que estejamos no mundo, mesmo que estejamos em qualquer situação, ele vai nos guiando para encontrarmos pessoas, lugares, situações que ele quer na nossa vida. E com que façam que as promessas dele Se se cumpram. cumpram. Amém. Gente, é a melhor, é a coisa mais linda de ver. E, claro, é muito difícil quando a gente está no deserto, isso é óbvio, né? É Ninguém é muito feliz. É só nos difícil. colocarmos lá, os judeus, 40 anos, era para ser 40 dias, viraram 40 anos, e óbvio que eles não ficaram nem um pouco felizes, mesmo recebendo maná, mesmo recebendo que as É, roupas nunca se desgastavam, eles não sentiam frio, os calçados não se desgastavam, a comida estava ali todo dia, e mesmo assim, a gente murmura, a gente acha que, né? Porque enquanto não está vendo a terra prometida, a gente sempre duvida. Infelizmente é do uhum, ser humano. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vai recebendo as promessas, e quando a gente para de duvidar, para de uhum, murmurar e as coisas começam a acontecer, a gente começa a entender que todo pequeno lugar, seja bom ou seja ruim, situações boas ou ruins, uhum, pessoas boas ou ruins no meio do caminho, tudo foi ele para que se cumpra o que ele quer na nossa vida, né? As verdade. promessas, o que ele quer da gente. Cada um de nós tem um propósito. O meu Uhum. id é isso, né? Cada um tem um id, Um que é uma id. forma de levar a palavra. Aham. É uma forma, é um testemunho, é uma comunicação, é um louvor, é uma pregação. Cada um leva de uma forma. Hoje a tua forma de levar a palavra, eu vou colocar o teu testemunho e dizer, olha só, cumpriu comigo e vai continuar cumprindo, e tudo que ele tem de maior para mim vai continuar acontecendo. Uhum. Essa é uma forma de tu levar a palavra a toda criatura que te É. conhecer e que está ali. Então, vem de encontro do que Cristo queria, que nós fôssemos a igreja, que nós, Sim. nós fôssemos. Quando tu é
a própria profecia, quando tu é a palavra, quando tu é o próprio id, naturalmente as pessoas enxergam isso em ti e Uhum. fazem com que as coisas sejam vistas de uma outra forma, né? Uhum. E às vezes é curioso que parece que aquilo tem que se cumprir, né? Uhum, não Ele vai. importa. É, então, tipo, se a gente se desvia, ele faz assim, não, vou colocar esse desertozinho aqui na vida dele, ou dela, Sim. pra fazer com que ele volte. Uhum. Entendeu? Vou colocar. E daí no final, tudo faz sentido. E ele coloca um pouquinho de deserto e um pouquinho da mão dele ali, né? Ele fica, Pra porque ele ele sempre ver. coloca alguém perto, ele sempre coloca uma situação que tu enxerga que ele ainda tá ali, né? Para ele ver que ele precisa ir para o meu caminho, que é para ele Exatamente. ver que as coisas têm que ser do meu jeito e não do Amém. jeito dele, Que é o melhor jeito, na que é o verdade é melhor o certo, jeito. né? O É. correto. É uma bênção, que nem tu disse, apesar de, que nem nós estávamos falando ali, apesar de desviado, ou que tu fique uns anos fora da igreja, ou quem ainda não está na igreja e vai depois, então eu só sou feliz com Deus. Não, não é isso. Ele quer a Uhum. felicidade de todos, ele ama a todos, ele ama o pecador. Ele não, ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Então ele Aham. sempre vai querer que nós sejamos felizes, estejamos na melhor situação possível, independente de onde a gente estiver. Sim. Então ele sempre vai fazer isso. Ele, apesar de que a gente não esteja na igreja, ainda assim ele vai cuidar com que a gente tenha pessoas, lugares, situações que a gente encontre a ele, né? Ou busque a ele de alguma forma. Aham. Sim. Às vezes através de um testemunho muito bom, às vezes através de um deserto gigantesco, mas ainda que a gente busque a ele, né? Verdade. Eu sempre falei e falo, nós estávamos conversando ali, o quanto é necessário o testemunho. O testemunho é muito importante, Nas né? igrejas, nos lugares, nós mostrarmos, né, o que ele faz na nossa vida, Uhum. ele sempre vai cumprir tudo que ele prometeu. Uhum. Eu falo que ele é um pai bem sem vergonha, que ele sempre vai ser aquele pai bem sem vergonha, que é aquele assim, a gente apronta, faz muita Aham. folia, ele até deixa de castigo por um tempo, mas ele Uhum. tá sempre lá de braço aberto, dizendo, pode vir, não tem problema nenhum, pode É vir o tempo todo. verdade. E ele é tão generoso que às vezes a gente acha que, poxa, eu fiz tanta coisa que não agradava a ele. Eu acho que eu não mereço. E ele nos mostra que sim, nós merecemos, porque nós somos filho dele e que ele quer o melhor pra gente sempre, independente de Amém. qualquer situação, entendeu? Então, tudo que a gente precisa aceitar ele na nossa vida, né? Entregar a nossa vida para ele, porque é como aquele versículo, né, que diz em Jeremias que a vontade dele, os planos dele são tão bons que tudo que a gente precisa é aceitar isso, aceitar os planos dele, né? É difícil, É né? difícil. Não vamos dizer que é fácil. Não é fácil, Ninguém tá dizendo, gente, pelo amor de Deus, ai, nossa, eles estão. Não, a gente não tá pregando que vai ser muito mar de Não, é. rosas, muito pelo contrário. E também, às vezes, a gente esquece, né? Às vezes Sim. a gente entra na nossa rotina, Uhum. às vezes a gente fica O tão mundo, né, o envolvido. dia a dia, o problema. A gente fica tão envolvido, focado em coisas, em coisas assim, daqui, terrenas, enfim, Sim. que a gente esquece, né, do mundo espiritual, esquece de Deus. Mas aquilo lá é tudo, é um conjunto de coisas, né? A gente não pode só fazer aquilo como a gente acha que deve de fazer, viver a nossa vida e esquecer que o mundo espiritual existe, né? Deus existe, ele está presente na nossa vida. Então a gente não deve só se deixar levar por preocupações ou por lazer e esquecer daquilo, né? Creio, estava A falando gente, ele vem e diz, né, eu no mundo tereis aflições, é, mas eu te dou a paz, eu te dou a minha paz. E a uhum, paz de Cristo não é basicamente isso, não é que vai ser tudo, meu Deus, pombinhas brancas e felicidade. não Pelo é. contrário, a paz dele, ele também passou por, olha tudo que ele passou, na verdade, né? Aham. Então, só que a paz dele é assim, ainda que nós estejamos passando nos problemas, nos desertos, nas situações, nós sabemos que ele venceu o mundo, sabemos que a gente pode, que se nós entregarmos, exatamente como está falando, se nós nos entregarmos a nossa vida, apesar de muito difícil fazer isso, É difícil. tentarmos pelo menos fazer o máximo, né, Aham. disso possível, com certeza a gente vai começar
a ter mais paz no que a gente vai fazendo. Que é também são frases bem crentês que a gente É. fala, que é assim, quando tu sente paz, não importa onde tu esteja, pode estar no pior cargo ou no melhor cargo de uma empresa, tu Uhum. pode estar na melhor situação financeira ou na pior situação financeira, pode estar num relacionamento, não importa que todo mundo determine que seja bom ou ruim, mas se tu sente paz naquele lugar, naquela pessoa, naquele relacionamento, naquela situação, tem Deus. Se É, tu não tem paz, tu pode estar no melhor lugar, na melhor situação, no dito melhor relacionamento do é mundo. verdade. Se tu não sente paz, não tem a presença de Deus. Nós, cristãos, a gente vai muito por isso, assim. Se não te traz paz, não tem Deus. Deus não gosta de confusão. É É. sim, sim, não, não. Não tem meio termo, não tem confusão. Se aquilo não te traz paz, se aquilo não te traz aconchego, se a situação na qual tu te encontra, como eu disse, pode estar no melhor cargo de uma empresa, mas tu não sente paz, tu pode fazer, e aquilo nunca te Uhum. preenche, nunca tá bom, nunca é necessário, sempre tem alguma coisa, parece ter sempre um incômodo. Com certeza, naquele momento não tem Deus. Sim, porque vem de encontro com aquilo que a gente disse, que porque os planos deles são planos bons, Uhum. né? Então, se aquela situação que a gente está vivendo, Não é ela nossa. não é boa, não faz parte dos planos dele, E né? ele não quer nada que não seja bom para nós, né? Ah, ele não. Então, assim, a gente pode passar a vida inteira nesse cargo ainda que não nos traz paz, a gente pode passar a vida inteira nesse relacionamento que não nos traz paz, mas ao mesmo tempo, a gente vai passar essa vida inteira infeliz. Uhum, A gente pode passar porque ele não é um Deus, Cristo, ele não te obriga a nada. Tanto é que uhum, nós não somos obrigados a amá-lo. A gente ama ele porque a gente aprende a amar ele, uhum. conhecendo através de situações. Por isso é importante os testemunhos, os É, programas, nós falarmos dele, nós mostrarmos é. ele no meio de qualquer situação, no meio de qualquer empresa, no meio de qualquer pessoa, Uhum, porque a gente tem que aprender a amar. Ele quer literalmente o nosso amor genuíno. Ele não uhum. quer o nosso amor por obrigação. Assim como o mundo, na verdade, que todo mundo acha que é uma liberdade, que é uma prisão. Porque ele tem Aham. que nos oferecer tudo de bom, tudo que é maravilhoso para nos prender. Enquanto Uhum. Deus não faz nada disso, ele só quer o nosso coração. É, Ele não te oferece, muito pelo contrário, às vezes ele nos coloca em vários desertos, em várias é, situações, para que nós ainda assim aprendemos a amar ele, é. entregues de coração. Porque ele quer que a gente faça, aprenda com aquilo, né? E é interessante ver que ele não quer que que a nossa vida prospere só em um aspecto, por Não, exemplo, em só tudo. no financeiro ou só no sentimental, ou então, por exemplo, às vezes algumas coisas nos fazem bem em só um aspecto, mas O nos resto é uma bagunça, né? é, que nem tu estava dizendo, pode estar no melhor cargo de uma empresa, Um CEO maravilhoso, né? mas aquilo lá não te traz benefícios financeiros, mas em compensação tu não tem paz para nada, tu tá se Tá sempre, destruindo, tu tá como respondendo o saúde, como processo, tudo. tu tá acontecendo um monte de coisa ruim, Uhum. entendeu? Então, e não é o que ele quer. Ele quer que a gente se sinta bem financeiramente, que a gente tenha paz, que Familiarmente. a gente esteja bem com a nossa família. Uhum, Ele quer trabalhar em todos os aspectos uhum, da nossa vida, né? com Então não certeza. adianta assim, tipo, exemplo disso, né? Eu vou pegar isso como exemplo. Eu vou fazer isso porque vai me beneficiar financeiramente, mas em compensação eu não vou ter paz. Eu Exatamente. vou fazer tal coisa. Essa pessoa me faz bem, né? Mas Me tira da família, me tira do trabalho, assim como o trabalho também me tira da família, me tira da saúde. é, Então, assim, é aquela parte, aquilo tudo que a gente sempre fala. E nem sempre o que Deus quer pra gente é o que a gente quer, né? Tem exatamente. mais isso. E para te ver que é uma coisa tão próxima da realidade, que não é uma coisa surreal, né? É uma Uh-uh. coisa que faz parte ali da nossa vivência, né? É uma coisa que é tão presente, é tão real, que às vezes parece que, às vezes a gente pensa assim, ai, nossa, é uma crença. As pessoas pensam, é uma Uhum. crença no improvável, mas não é uma coisa cotidiana, é uma coisa que está ali tão próxima, está sendo mostrada em todos os aspectos, em todas as questões, né? É uma coisa tão próxima de nós. É que nem se nós pensarmos, né? A gente está respirando. Uhum. Estamos aqui num lugar, tá cheio de oxigênio. A gente sabe que tem oxigênio. A gente tá vendo ele?
E ele que nos faz ficar vivos. Sem ele, nós morremos. Eu gosto de, para quem não é cristão, falar meio que isso, assim, tem que pensar em Deus como oxigênio. Eu preciso dele. Ele está em todos os lugares, onipotente, onipresente, univalente, mas... A gente não vê, né? Mas a gente sente, é igual oxigênio mesmo. A gente não vê, mas a gente sente, a gente vê que a gente precisa. Tem necessidade, tem busca por ele, né? E ele é a mesma coisa, né? Amém. E é graças o a tempo Deus. inteiro, é o tempo todo, ele tá ali, a gente precisa. Amém. Graças a Deus, ele precisa da gente. Não Também. é que ele precisa, ele quer que nós estejamos quer. com ele. Né? A gente fala assim, crente gosta de falar assim, não é que ele precisa de mim, mas ele necessita, né? Ele quer o meu amor. Ele gosta, porque ele me ama, ele me quer ao lado dele, né? Óbvio que a gente sempre que ama alguém, a gente quer até por perto, né? Que nós somos filhos, né? Amém. E os pais, eles querem os melhores para os seus filhos, né? Amém. Graças a Deus. E é o que ele quer pra gente. Amém. Muito obrigada pela tua vinda. Eu que agradeço. Espero que venha muitas mais outras vezes, que a gente continue se encontrando nesses momentos bons, dessas buscas de Deus. Amém mesmo pra tua vida. Muito que Deus, obrigado, Fernanda. Deus honrou e vai continuar honrando cada vez mais a ti, a tua família, a tua empresa. Amém. Isso é uma bênção gigantesca. E eu digo mesmo, eu profetizo que Deus vai te abençoar muito. Amém. Vai acontecer bênçãos que tu nem imagina. Amém, glória a Deus. Vai acontecer cada vez coisas melhores. Eu recebo, Senhor. É bem que nem na igreja, a gente só levanta a mão e diz, eu recebo. Fala o teu arroba para todo mundo. Meu arroba é Alan Gerhard, Alan com 2 L's, Gerhard G-E-H-A-R-D, e a página da minha empresa é Sava Poa. Vai estar escrito, né? Vai estar escrito sim. Muito obrigada, meu amor, foi uma bênção. Que Deus te abençoe sempre. Eu que te agradeço. Tchau, tchau, gente.